Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Maiara, professora de matemática, e a gente vai resolver mais alguns exercícios. Agora sobre representação do espaço, sobre o lugar que a gente vive, localização, como a gente se localiza, como que as ruas são distribuídas na nossa cidade, ruas paralelas, ruas transversais, como que a gente pode dar uma informação para alguém saindo de um lugar para chegar no outro. Tudo isso a gente vê agora em representação do espaço. Ficaram alguns exercícios propostos da última aula envolvendo esse conteúdo. A gente vai começar fazendo a correção. Pega aí o seu caderno, pega lápis, borracha e vamos lá. Então, o primeiro exercício era para observar o mapa que estava ali do lado e indicar duas retas que fossem paralelas entre elas. Bom, eu não tenho só uma resposta aqui, né? Pode surgir duas respostas. Eu posso dizer que a rua R e a rua P são paralelas. Por que será que elas são paralelas? Alguém sabe responder? Isso mesmo, porque elas não se encontram, elas são duas retas que sempre estão na mesma direção. E por mais que eu continue elas infinitamente, elas nunca vão se encontrar. Aí eu chamo essas retas, ou no caso ruas, de paralelas, certo? Ele também vai querer aqui as perpendiculares. O que será que são as perpendiculares? Elas são as que se cruzam, mas elas não se cruzam de qualquer forma, certo? Elas formam um ângulo reto, então uma está na horizontal e a outra na vertical. Então aqui nós temos retas paralelas que nunca se cruzam, perpendiculares, ó, bem retinho assim, igual uma cruz. E aí eu tenho as transversais ou oblíquas, que elas também se cruzam, mas elas não se cruzam assim, uma na horizontal e a outra na vertical, ok? Então agora, sabendo disso, fica mais fácil. Duas retas, ou ruas no caso, que sejam paralelas entre si. Então nós temos aqui, ó, a rua R e a rua P. Será que tem mais alguma? Tem, né? A rua T e a rua S, elas também são paralelas, ok? Ah, mas elas estão assim na vertical. Não tem problema, elas não se encontram, então elas também são retas paralelas, ruas paralelas, ok? Duas retas que sejam perpendiculares, que elas fazem assim, ó, se cruzam uma na horizontal e a outra na vertical. Rua R, olha aqui, ó. Não parece bem certinho uma cruz, ó, horizontal, vertical, com quem? Com a rua T. Então, ó, a rua R e a rua T são perpendiculares. A rua T também é perpendicular a uma outra rua. Isso, a rua P. A rua R é perpendicular a outra rua. Quem? A rua S, certo? Então, aqui a gente tinha várias respostas. A gente podia dizer a rua R e a rua T, a rua R e a rua S, a rua T com a rua P e a rua S com a rua P, certo? E a última, duas retas que sejam transversais, que elas se cruzam, mas não são assim igual a cruz, formam uma ponta, um bico entre as ruas. A rua Q, né? Ela forma com a reta R e a reta P, retas transversais. A rua R e a rua P são transversais à rua Q. Ou então, a rua Q é transversal à rua R e à rua P. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Imagine que uma pessoa tenha pedido uma informação de como chegar à Escola Felicidade partindo do metrô. Consultando o mapa, escreva o percurso com todas as informações necessárias, incluindo as ruas paralelas e perpendiculares que a pessoa passará. Então vamos lá. Ele vai sair do metrô, essa pessoa, e ela quer chegar na Escola Felicidade. Ó, o metrô tá aqui, Escola Felicidade tá ali. Então, como que a gente pode fazer? Não existe um único caminho, certo, pessoal? A gente pode sair do metrô, ir reto pela Rua das Oliveiras e pegar a rua perpendicular, que é a Rua do
tomate, certo? Então aqui, ó, Rua das Oliveiras, pego a rua perpendicular, que é a Rua dos Tomates. Ou então, posso ir pela Rua da Magia, pegar a perpendicular, que é a Rua Salgada, e pegar a Rua do Tomate, que é paralela com a Rua da Magia. Ou ainda poderia ir aqui por baixo, certo? Pegar a Rua da Magia, virar aqui na Rua Doce, que é perpendicular à Rua da Magia, e a Rua Doce ela é paralela com a Rua das Oliveiras. E chego lá na Escola Felicidade, ok? Então existia vários caminhos que a gente poderia escolher. O importante é você ter usado as palavras paralelas, perpendiculares, para indicar quais as ruas a gente estava indo, ok? Exercício de hoje. Agora com as explicações ficou fácil. A gente pode agora dizer facilmente quem é paralelo, quem é perpendicular ou quem é transversal, certo? As duas retas representadas ali na letra A, o que elas são? Elas não se encontram, certo? Então elas são paralelas. Na letra B, elas se encontram, mas uma está na horizontal e a outra na vertical. Então, elas são perpendiculares. A letra C também é perpendicular. A letra D, elas são transversais. Elas se encontram, elas se cruzam, mas elas não estão formando aqui um ângulo reto, elas não estão retinhas aqui, certo? Uma está formando um bico, que a gente fala, com a outra. E também é reta transversal, as duas são retas transversais. F paralela, G paralela, H é transversal e aí perpendiculares, ok? Então, retomando, A paralela, B perpendicular, C perpendicular, D transversais, E transversais, F paralelas, G paralelas, H transversais e I perpendiculares, ok? Exercício 2. Observe as dicas e preencha o nome das ruas do mapa ao lado. Ele dá algumas dicas pra gente e aqui não tem nome nas ruas e é pra gente preencher o nome. Então vamos ver as dicas que ele dá. A Rua dos Anjos é paralela à Rua das Alegrias e à Rua dos Afazeres. Bom, eu já sei que anjos, alegrias e afazeres são retas paralelas, são ruas paralelas. O hospital fica na Rua dos Anjos. Opa, vamos achar aqui o hospital. Ó, o hospital tá aqui. Então, eu já sei que essa rua aqui é Rua dos Anjos, certo? Bom, e aí a primeira informação me dizia que a das alegrias e dos afazeres são paralelas. Então, aqui pode ser a das alegrias e aqui pode ser a dos afazeres, ok? O hospital fica na Rua dos Anjos, que é perpendicular à Rua dos Balões. Então, aqui, ó, hospital, e é perpendicular à Rua dos Balões. Então, a Rua dos Balões ou é essa, certo? E a Rua dos Balões, e a Rua dos Amigos, e a Rua dos Copos também são paralelas. Bom, então eu sei que aqui, aqui e aqui vão ser as ruas dos balões, dos amigos e a Rua dos Copos. Então, você pode montar aí com essas dicas como vai ficar o seu mapa. Vai ter alguns mapas diferentes, dependendo de como você organizar. O importante é você respeitar essas regrinhas de quem são as retas paralelas e de quem são as retas perpendiculares. Combinado? Exercício 3. Observe o mapa ao lado e determine se as afirmações são falsas ou verdadeiras. Então, ele está falando assim, que a Rua das Árvores é paralela à Rua dos Lagos. Vamos ver. Rua das Árvores e Rua dos Lagos. Rua das Árvores, Rua dos Lagos. Será que são paralelas? Sim, né? Se eu continuar elas nunca vão se encontrar. Então, essa afirmação é verdadeira. A Rua dos Animais é paralela à Rua das Pedras. Não, né? A Rua das Pedras está cortando a Rua dos Animais. Na verdade, o que elas são? Elas são
transversais, são ruas transversais ou oblíquas, certo? E a Rua do Bosque é perpendicular à Rua dos Animais. Será que elas são perpendiculares? Não, né? Elas não estão se encontrando. Então, a Rua do Bosque e a Rua dos Animais, na verdade, são ruas paralelas. Ok, pessoal? Então, coloca aí. A primeira alternativa ficou que é verdadeira, a segunda, falsa, e a última também é falsa. Ok? Atividade para a próxima aula. Então, vamos lá, vamos ver o exercício que vocês vão ter que fazer para a nossa próxima aula. Complete as frases abaixo. Quando duas retas seguem retas na mesma direção e não se cruzam, elas são chamadas de retas. Então, você tem que completar. Quando as ruas se cruzam e formam um bico entre elas, dizemos que são retas. Completa também. Quando as ruas se cruzam como se uma estivesse na horizontal e a outra na vertical, dizemos que são ruas. Então, você vai completar aí. Dá um pause se precisar para copiar todo o texto, coloca aí no caderno e completa já com as palavras que estão faltando, ok? Exercício 2. Agora, você vai pesquisar em relação à sua casa. Você vai lá, vai procurar a sua casa, pode ir lá no Google, se você tiver mapa em casa, pode usar o mapa também, mas é bem fácil. Procura lá no Google Maps o seu endereço e descubra uma rua que é paralela à sua rua, uma rua que é transversal à sua rua e uma rua que seja oblíqua à sua rua. Eu vou fazer o mesmo aqui. Vou pesquisar também do meu lugar preferido da minha cidade, tá? E daí na próxima aula eu trago quais são as ruas paralelas e transversais e perpendiculares do meu lugar favorito da cidade e você vai trazer o da sua casa, combinado? Nos vemos na próxima aula, pessoal. Tchau e não deixem de fazer os exercícios.